A saga de Asgard é a única fase do anime clássico que não existe no mangá canônico. Trata-se de um filler, uma história criada pela Toei Animation diretamente para a versão animada. No final de 87, o anime estava prestes a alcançar o mangá de Masami Kurumada. Portanto, a Toei decidiu criar um arco original completo, onde seria usada a mitologia nórdica, assim como no segundo filme de Saint Seiya, que foi produzido ao mesmo tempo. Dessa forma, não usariam elementos da mitologia grega, que poderiam ser apresentados posteriormente no mangá original. Em março de 88 foi lançado o filme A Batalha dos Deuses, e no mês seguinte foi a estreia de Asgard na TV japonesa. Conheça agora os maiores segredos da saga de Asgard, as ideias concebidas pela equipe da Toei Animation, que revelam os grandes mistérios dos lendários guerreiros deuses de Asgard. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Mimi de Bennett Nash, Estrela Eta, e Orfeu de Lira do filme da Ares, conhecido no Brasil como Orfeu de Harpa, possuem a mesma voz no Japão, o mesmo ataque, o hacking de cordas, e agem da mesma forma. Suas músicas também são as mesmas. Além disso, Mimi e Orfeu lutaram contra Shun e Ikki. A grande verdade por trás dessa semelhança se inicia com Masami Kurumada, que criou o desenho original de Orfeu para o primeiro filme de Saint Seiya. Em seguida, Araki Pro o redesenhou para animação. Esse mesmo design do personagem foi usado depois em Mimi, pois no projeto original da saga de Asgard, criado por Takao Koyama, um dos principais roteiristas do anime clássico, previa inicialmente que o guerreiro deus Mimi recebesse a alma de Orfeu de Lira. Seu rosto é idêntico ao dele, assim como sua personalidade. É a personificação da vingança, e foi revivido para se vingar dos Cavaleiros de Bronze. Mas de última hora, essa ideia foi descartada. Porém, todas as semelhanças entre os dois guerreiros permaneceram. Falando sobre Orfeu de Lira, temos dois em Saint Seiya, apesar da tradução dos nomes no Brasil ser igual para ambos os personagens. No filme da Ares, temos o Cavaleiro Fantasma chamado Orfeus de Lira, escrito como na versão grega do nome original, e na saga de Hades, dentro da obra canônica, Orfe de Lira, que é a forma francesa do nome grego. São dois personagens diferentes, com nomes também diferentes no Japão. Nenhum deles é o lendário Orfeu da mitologia grega, mas sim Cavaleiros de Prata que foram baseados nele. Na revista semanal Shonen Jump, número 30 de 87, foi revelado o esboço feito pelo mestre Kurumada, do Cavaleiro de Lira para o primeiro filme de Saint Seiya. Portanto, ambos os Orfeus foram desenhados pelo criador original, mas o rosto inicial do servo de Ares era diferente da versão final feita pela Araki Pro para animação. Esse rosto descartado é muito similar ao do Orfeu, mas de Ring Nikakero, outro mangá de Masami Kurumada. Originalmente, a hobby divina de Shido de Mizar, Estrela Zeta, era um tigre dentes de sabre da cor branca, e seu irmão Bado de Alcor teria a veste divina preta, por ser sua sombra, conforme revelado na revista semanal Bandai Making Journal e Animedia 5 de 88. Mas na versão final, suas cores foram invertidas. Além disso, vimos que Bado almejava o lugar de seu irmão, o escolhido por seus pais, que teve uma vida cheia de privilégios e de amor. Bado teve um destino bem diferente, o oposto, pois foi abandonado para morrer quando era um bebê, conforme as leis de Asgard. Portanto, nunca sentiu o calor e o amor de uma família, mas sim o ódio pelo seu irmão privilegiado. Entretanto, no projeto original da saga de Asgard, revelado no livreto do Blu-ray japonês lançado em 2014, Shido de Mizar teria perdido a vida logo no início da história. Assim, Bado de Alcor, sua sombra e irmão gêmeo mais velho, o teria substituído, e nele transbordaria um enorme desejo de vingança. Dessa forma, desafiaria Seiya e os demais cavaleiros de Atena para vingar a morte de Shido. Bado de Alcor tem uma participação interessante em uma das side stories, histórias paralelas dos Cavaleiros do Zodíaco, publicadas no MOOC Jump Gold Selection Saint Seiya Anime Special da editora Shueisha, lançado em 88 no Japão. Elas têm como objetivo explicar alguns fatos do anime que não ficaram claros, por não existirem na história original, o mangá de Masami Kurumada. Elas foram escritas pelos melhores roteiristas do anime clássico, portanto são oficiais. Confira o verdadeiro primeiro encontro de Bado de Alcor e Ikki de Fênix, escrito por Yoshiyuki Suga, responsável pela história do filme da Ares e do Abel. Conheça agora o grandioso amor de Atena. Após a Batalha das 12 Casas, os Cavaleiros de Bronze se recuperam no templo nos arredores do santuário, a fonte de Atena. Sei e seus amigos estão vagando entre a vida e a morte. Na escuridão da noite, os soldados que os vigiam são derrotados. Sombras desconhecidas invadem o templo. Encontram Seiya, mas uma das 5 camas está vazia. São surpreendidos por Ikki de Fênix, que os afasta do local. Lançando a ave Fênix, fulmina os inimigos, mas um poderoso gélido
cosmo, muito superior ao dos demais, surge como uma sombra branca atacando na velocidade da luz. Fênix, perplexo, acreditava que somente os Cavaleiros de Ouro podiam fazê-lo. No estado em que se encontra, é incapaz de vencê-lo. Sente pela primeira vez o verdadeiro medo da morte. Indefeso, fecha seus olhos e pensa em Shun. Mas Shaka de Virgem surge o salvando do ataque de gelo. A sombra branca desaparece. Shaka identifica os invasores mortos. São as vestes do norte com o emblema de Odin, os soldados de Asgard. Mais tarde, Ikki compreende que quem o atacou foi Bado de Alcor, o guerreiro deus da Estrela Zeta. Conheça o mangá que desenha revelando a continuação do Prólogo do Céu, a história final dos Cavaleiros intitulada Saga dos Deuses. Os links da playlist para adquirir a edição definitiva completa estão na descrição. Na abertura original de Asgard, vemos Siegfried de Dub, Estrela Alpha, usando uma capa e lutando contra Seiya, trajando a armadura de Odin, algo que nunca ocorreu na história final. Além disso, sabemos que o guerreiro deus tinha um ponto fraco localizado em seu coração, que foi herdado do herói do mito. O lendário Siegfried se tornou imortal ao se banhar com o sangue do dragão, mas o lugar onde foi coberto por uma folha não recebeu a imortalidade, se tornando seu ponto fraco. Tanto na saga de Asgard como na mitologia nórdica, o guerreiro lendário perdeu a vida ao ser atingido nas costas, no mesmo lugar onde caiu a folha. Porém, no projeto original, Siegfried era o próprio herói do mito. Segundo o roteirista Takao Koyama, que também escreveu a side story Laços entre Irmãos, o líder dos guerreiros deuses de Asgard foi aprisionado em um ataúde de gelo eterno e reviveu graças ao poder mágico do Anel de Nibelungo. É por isso que sua lealdade a Hilda era mais forte. Também estava secretamente apaixonado por ela, similar ao que ocorreu a Jabu com Saori. É um homem ambicioso, o verdadeiro guerreiro deus da lenda que eliminou o dragão, conforme revelado no livreto do Blu-ray japonês lançado em 2014. Para os guerreiros deuses da saga de Asgard, foram feitas modificações em relação ao projeto original das robes divinas, as vestimentas sagradas dos guardiões de Odin, e adaptaram aos personagens. No início, a armadura de Odin foi criada para ser a robe de Alberite de Megris, Estrela Delta. Porém, durante o processo, decidiram que Seiya vestiria. Assim, o novo desenho foi criado para a veste de Megris, o verdadeiro traidor de Asgard. É aquele que se orgulha de seu corpo que parece aço, graças à sua pele escura. O único guerreiro deus mestiço, um homem diferente de poucas palavras, busca apenas lutar contra rivais poderosos. Ele chega a pensar que para alcançar esse objetivo não importa se aliar com Hilda ou Athena. Essa foi a descrição original desenvolvida pelo roteirista Takao Koyama para Hagen de Merak, Estrela Beta. Ou seja, se necessário, se converteria em um traidor para combater adversários poderosos como Siegfried. Além disso, na mitologia nórdica, Hagen é o grande responsável por tirar a vida de Siegfried, o atingindo em seu ponto fraco. Com isso, podemos imaginar que a ideia original do roteirista, que fez a concepção inicial da saga de Asgard, era que Hagen matasse o poderoso e lendário Siegfried no presente, já que ele retornaria ao mundo através do Anel de Nibelungo. Porém, essa ideia foi descartada, adicionando à história de Hagen o amor por Freya, sua amiga de infância. Sabemos que Asgard existe no anime dos Cavaleiros do Zodíaco e que sua história foi originada do mangá clássico. Natácia do País do Gelo foi publicada após a saga do Santuário, apresentando os irmãos Natácia e Alexei, que possui a técnica Impulso Azul, herdada por Shido de Mizar. A saga de Asgard para a TV ganhou novas inspirações do conto de fadas A Rainha da Neve. O design de Alexei e Natácia são os mesmos de Frey e Freya do curta-metragem A Batalha dos Deuses. Masami Kurumada também esboçou Durval e Loki. No trailer, as cores de Loki, Midgar e Ur foram trocadas, mas o grande segredo está relacionado com Midgar, o guerreiro deus Carioga. Além do visual de sua robe divina ser reutilizado na vestimenta de Thor de Féquida, Midgar possui o rosto original criado por Shingo Araki Mitsuhimeno. No storyboard estava prevista a aparição do verdadeiro Midgar, que foi aprisionado por Durval. Como ficou de fora da versão final do filme, sua aparência foi reaproveitada em Hagen de Merak. Na Sibéria Oriental, nas geleiras eternas, onde não nasce uma flor sequer, estão os habitantes do Grade Azul, os lendários Blue Warriors. Acreditava-se que o povo dessa terra havia desaparecido há séculos, após um período de frio extremo. Porém, alguns sobreviveram. Os Guerreiros Azuis pertencem ao mais forte grupo de combatentes de épocas mitológicas que reinou no Polo Norte. Dizem que seu poder equivale ao dos Cavaleiros de Atena. Por isso, Alexer, o líder, deseja que Yoga de Cisne se junte a eles, para seguirem ao sul e invadir outros territórios. Natácia, a irmã mais nova de Alexer, pede que Cisne a ajude, pois Alexer voltou à Grade Azul para tomar o lugar de seu pai, que governou pacificamente. Porém, Alexer pretende dar um lugar ao sol para seu povo e irá destruir todos que ficarem em seu caminho. Segundo Hipermito, após a derrota de Poseidon, sua alma foi selada nas terras do Polo Norte, e para vigiá-la, alguns cavaleiros ergueram
erguer uma nação naquele lugar, se tornando esses lendários guerreiros do gelo. A saga de Asgard foi produzida pela Toei Animation exclusivamente para o anime, sendo a segunda temporada da série clássica dos Cavaleiros do Zodíaco. Portanto, não existe uma versão em mangá de Hilda de Polaris e os Guerreiros Deuses. Contudo, um fã chinês já produziu mais de 200 páginas dessa história, inspirado nos traços de Masami Kurumada. Sua identidade ainda é desconhecida. A primeira imagem desse projeto não oficial surgiu em 30 de dezembro de 2022 no perfil de seu amigo, que está divulgando as artes. O roteiro é o mesmo do anime, porém contará também com algumas histórias inéditas. No momento, o fanzine, ou doujinshi, que significa mangá feito por fã, encontra-se em fase de produção, ainda sem previsão de lançamento. Nas páginas é possível ver adaptações na saga, como a presença de dragão marinho no momento em que Hilda recebe o Anel de Nibelungo. Diversas cenas do anime feitas por Shingo Araki e Michi Himeno também serviram de base para as páginas do mangá, como a aparição de Shido de Mizar Estrela Zeta na mansão Kido. Meus amigos, se Asgard seguisse o conceito inicial estabelecido por Takao Koyama, teríamos uma história bem diferente. Mas será que teria sido melhor? Talvez fossem perdidos inúmeros momentos emocionantes das trágicas histórias dos lendários guerreiros deuses, personagens que foram muito mais aprofundados no anime do que os anteriores, os Cavaleiros de Ouro, e os que vieram depois como Generais Marinas e Espectros. Me conta também a sua opinião. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada, Next Dimension. Conheça o prelúdio da saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro, Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, #Asgard, muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.